Pai, em Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nessa hora, e eu venho diante de Ti, Pai, abençoar a vida do Teu povo e pedir que o Senhor tenha liberdade, Pai, neste lugar, Senhor, de através da Tua palavra vir falar aos nossos corações, vir abrir o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, pois queremos ouvir a Tua voz, aprender do Senhor, ó Deus, e que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, eu te peço. Meu Deus, repreendo toda ação maligna e peço, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, tornando a Tua palavra viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 20. É interessante que essa passagem bíblica, nós vamos estar estudando hoje, a Bíblia narra justamente o momento onde Jesus ele está reunido com os seus discípulos, realizando ali, né, a celebração da Páscoa e estabelecendo, né, aquele episódio foi conhecido como a última ceia, e é onde ele justamente estabelece isso que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a Santa Ceia do Senhor. Então, daqui a pouco eu vou convidar você a, como eu gosto sempre de dizer, usar essas palavras, né, a se assentar-se à mesa com Jesus, a ser participante da Santa Ceia com Ele, a ter comunhão com Ele. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus está reunido com os seus discípulos, participando então da última ceia. E eu fico imaginando que o clima ali é um clima de festa, né? Vamos lembrar que eles estão, primeiro que eles não sabem que é a última ceia até então, né? Mas também porque eles estão celebrando a Páscoa. Aquela refeição que eles estão tendo ali é para celebrar a Páscoa, é um momento de festa, é um momento de alegria. Então eu fico imaginando o clima ali de alegria entre eles. Só que enquanto eles estão ali assentados à mesa, pelo menos no modo de dizer, porque a gente sabe que a mesa era baixinha, então eles sentavam ali no chão mesmo para comer, como era a cultura deles. Quando eles estão ali, Jesus ele dá uma palavra assim que eu penso que o clima mudou, né? Não só penso, mas a Bíblia até registra isso. Bom, vamos ler para não ficar aqui só nas minhas palavras, né? Mateus 26, versículo 20 diz assim, ó, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vocês me há de trair. Imagine só você, né? Todo sentado à mesa ali, repito, o clima é de festa, e daqui a pouco Jesus diz, olha, um de vocês aqui vai me trair. Mas eu tenho certeza que o clima mudou na mesma hora, né? Na mesma hora, aquele clima de festa se torna de que forma? Olha o que diz o 22. E eles, entristecendo-se muito, o que eu penso que não nos admira nem um pouco a reação deles, né? Mas eles fazem o seguinte, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Olha que interessante, né? Jesus, ele pega e ele diz, olha, um de vocês aqui vai me trair. Em vez de um começar a olhar para o outro, assim, com um olhar de desconfiança, aí, quem será que é? Qual de vocês é? Em vez disso, ou começarem até mesmo a trocar acusações, eles, muito entristecidos por causa daquela situação, e a Bíblia diz, um por um começa a olhar para Jesus e dizer, Senhor, porventura, por acaso sou eu? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou este traidor do Senhor? E a Bíblia diz que um por um vai fazendo isso. Eu já falei aqui em outras ocasiões que eu penso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus com esse coração.
Quando nós ouvimos a palavra, precisamos na mesma hora, sabe, parar e se perguntar: Senhor, isso é para mim? Para cá sou eu? É comigo que o Senhor está falando? Porque tem muitas pessoas que escutam a palavra, né? E quando, principalmente quando é aquela palavra assim mais dura, sabe ou não? Que o pastor vem com o sobe no altar com o cajado na mão, né? Aquelas palavras assim mais duras, a pessoa começa a ouvir e diz assim: ah, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é assim? Ah, mas aquela minha vizinha fofoqueira, ah, mas ela tinha que estar aqui. Ah, mas meu filho tinha que ouvir isso. Não é assim? E parece que a palavra é para todo mundo, menos para a gente. Eu acho que isso pouco nos acrescenta, até para não falar que não nos acrescenta nada. Mas quando nós ouvimos a palavra, sabe, com aquele coração, vamos supor, não sei, está falando da fofoca até, já que eu usei o exemplo da vizinha há pouco, né, está falando da fofoca lá e eu paro e eu penso, puxa vida, será que isso é para mim? Será que não sou eu que estou sendo meio linguarudo, meio fofoqueiro? Puxa vida, deixa eu me examinar, deixa eu me julgar. Aí o pastor está falando de alguém que, né, que deixou o primeiro amor, por exemplo, e a pessoa parar e dizer: Senhor, será que não sou eu? Será que o meu amor pelo Senhor não está se esfriando? Amém? E assim por diante, é necessário nós fazermos isso. Só que, além de eu, sempre quando leio esse versículo, chamo a atenção para esse ponto, que é a mais pura verdade, mas não só isso. O que eu gostaria de abordar hoje é que cada um dos discípulos, eles encarando a sua humanidade, eles encarando que são falíveis, que são passíveis de erro, eles assumem a possibilidade de serem um traidor. Eles param e dizem: poxa vida, eu consigo enxergar em mim essa possibilidade. Você está entendendo? Eu posso ser um traidor, ou ainda, eu posso vir a ser, eu posso me tornar um traidor. Então, eles vão até o Senhor e dizem: Senhor, será que sou eu, Senhor? Será que o Senhor está falando a meu respeito? E eu penso que isso é muito necessário nós fazermos, sabe, encararmos a nossa humanidade, né? E sabemos que todos nós somos passíveis de erros, todos nós somos falíveis, todos nós podemos errar, podemos cair. A Bíblia até mesmo diz: olha, o teu irmão pecou, repreende ele, corrige ele, mas corrige com o espírito de mansidão, se lembrando, né? E a Bíblia diz, tendo temor, se lembrando que poderia ser você, que nenhum de nós está isento da possibilidade de erro. Claro, ninguém quer cair, ninguém quer pecar, mas nós precisamos, como os discípulos, reconhecer que há em nós essa possibilidade. Porque o grande problema é quando nós não reconhecemos, quando achamos que, não, eu não. Pode ser qualquer um aqui, eu não. Aí nós estamos entrando num terreno bem perigoso. Eu até dava um exemplo no culto da manhã, eu dizia o seguinte: quem é que geralmente morre afogado? Quem sabe nadar ou quem não sabe? Geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar, e não quem não sabe. Porque aquele que não sabe nadar, ele tem um medo de água. Isso, de um modo geral, eu estou falando. Verdade ou não é? Aquela pessoa que não sabe nadar, está com água na canela. Diz: meu Deus do céu, que perigo! Está com água na canela, não é assim? Algumas mães se identificaram aí, né? Mas não é dessa forma? E a pessoa morre de medo. Agora aquele que sabe nadar, está com água no pescoço, dá pé, está tranquilo, está dando pé, não é assim? Meu irmão, então, né, caso, fora uma fatalidade de alguém não sabe nadar, acabar caindo dentro da água, alguma coisa assim, infelizmente acontece essas coisas, mas se você pegar, você vai ver que a grande maioria das pessoas que acabam morrendo afogado é por causa do excesso
de confiança. Eu sei nadar, eu sei o que eu estou fazendo. Não, não tem perigo. E, na verdade, o perigo está justamente aí. Esses dias atrás eu falava com a minha esposa, né? E eu dizia, geralmente, quem causa acidente são duas pessoas. Aquele que tem muito medo de dirigir e aquele que não tem medo nenhum de dirigir. Verdade ou não é? Aquele que tem muito medo de dirigir, né, que anda trancando o caminho, é o famoso tranca-rua. Brincadeiras, rapaz, mas que anda, né? E aí ele vai mudar de faixa, e ele vai morrendo de medo e tal, e vive atrapalhando o trânsito. Mas esse, se você for notar, ele causa acidente, mas geralmente é acidente dá uma ralada ali, de atropelar um portão, não é assim? E coisa assim, porque ele não tem habilidade, ele não tem muita noção de espaço e tal. Agora perceba que os graves acidentes geralmente ocorrem por quê? Excesso de confiança. Não, rapaz, eu sou um excelente motorista, eu posso andar acima do limite de velocidade. Eu posso fazer essa ultrapassagem perigosa porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim? Não, eu posso passar aqui ó, no meio dessas duas carretas aqui, ó, raspando o retrovisor, porque eu tenho uma grande noção de espaço. E assim vai. E aí esses é onde geralmente acontecem os acidentes mais graves, é assim ou não é? Excesso de confiança. E aí vamos tentar trazer essas coisas para o lado, para a vida espiritual. Eu penso que não é muito diferente disso. Quando nós reconhecemos a nossa condição humana, que nós podemos cair, que nós podemos pecar, que inclusive podemos perder a nossa salvação, meu irmão, é a hora que nós começamos a tomar atitudes, precauções para que isso não aconteça. Mas quando temos o nosso peitão estufado, dizendo, não, modéstia à parte, crente igual, eu não tenho. Eu não peco, eu não erro. Não, isso aí não é comigo. Meu irmão, repito mais uma vez, eu penso que nós estamos num terreno muito perigoso. E a Bíblia nos aponta muito bem essas verdades. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10. Deixa marcado aí Mateus, que daqui a pouco a gente volta para aí. Mas vamos em Mateus, capítulo de número 10. Coríntios. Mateus fica marcado e vamos para Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Encontraram aí? Sim ou não? Vou esperar vocês acharem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Agora sim, posso ler? Então diz, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para quê, gente? Para aviso nosso. Tem tradução que diz para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí chega no 12, aquele versículo conhecido. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Tem outras traduções que ficou assim, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Então é muito claro que a Bíblia está falando de nós. Primeiro começa, ou onde a gente começou, né, no 9, diz o seguinte, não tentemos a Cristo. Então não está falando do pessoal do Antigo Testamento, está falando de cada um de nós. Não tentemos a Cristo como eles lá no Antigo Testamento tentaram a Deus e se deram mal. Nem venhamos a murmurar como eles fizeram e foram destruídos pelo destruidor. Aí a Bíblia diz, e essas coisas foram registradas para advertência a nós.
para aviso nosso, para que eu e você, a gente possa pegar a nossa Bíblia aqui e ler essas coisas e olha aí, olha o que eles fizeram. Poxa vida, já sei o que eu não tenho que fazer. Amém? Já sei por qual caminho que eu não tenho que seguir. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. E aí diz, aquele, pois, que cuida ou que pensa estar de pé. Vamos pensar um pouquinho aí. Por uma leitura, por uma interpretação simples desse texto, nós podemos concluir que tem pessoas que acreditam que estão de pé e não estão. Amém? E aí já tem que acender para nós um sinal de alerta. Porque às vezes eu estou lá, ó, com meu peitão estufado, achando que eu estou muito bem com Deus. E às vezes eu já caí, não sei. Amém? Olha que coisa séria. Então, eu tenho que tomar cuidado para não me basear só pelo que eu acho. Porque quando a gente pensa a respeito de nós mesmos, geralmente a gente tem a tendência, e na maioria das vezes é assim, pensar melhor de nós mesmos do que deveríamos, não é assim? Ou quando às vezes a nossa autoestima assim não está lá, essas coisas, aí a gente tem tendência de pensar de nós mesmos menos do que deveríamos. E dificilmente a gente encara com realidade quem nós somos, né? Mas a Bíblia diz, bom, você acredita que está de pé? Você pensa que está de pé? Ah, eu penso que sim, eu acho que eu estou muito bem. Pastor, olha, estou vivendo em santidade como nunca vivi antes, estou vivendo em oração, em comunhão com Deus. Pastor, minha vida está uma bênção, oh, glória a Deus, que bom. Então a Bíblia diz, olhe, cuide para que você não caia. Então, ainda que estejamos de pé, parafraseando, ainda que a gente esteja muito bem, há possibilidade de queda? Sim. E a Bíblia diz, cuide, ou essa tradução, olhe, vigie para que você não caia. Esses dias atrás, eu estava descendo uma escada, um lugar público, não público, mas muita gente passa ali, e numa situação como essa, raramente eu seguro no corrimão. Na verdade, o Covid foi uma praga, mas nos ensinou algumas coisas, né, boas, então é muito difícil segurar no corrimão. Mas eu estava descendo a escada, eu desci o primeiro vão de escada, a hora que eu fui descer o segundo vão de escada, eu olho assim, tinha uma senhora lavando a escada, e a escada estava até branquinha assim de sabão, né? Da metade da escada para baixo, assim, né? Toda molhada e dá para ver assim a espuminha de sabão, né? Ela não precisava nem explicar para mim, né, que estava liso, era só bater o olho e já dá para perceber. Só que eu precisava descer e passar por ali. E eu vim a escada toda sem segurar no corrimão. Mas quando eu fui descer aqueles degraus ensaboados, o que você acha que eu fiz? Né? Segurei firme no corrimão, pensei, depois lava a mão, passar álcool gel, né? Depois de dar um jeito. Mas eu segurei firme no corrimão e fui descendo devagarzinho, apoiando bem o pé, né? Diferente de todo o demais trajeto que eu havia feito ali na escada, mas aqueles últimos degraus, apoiando devagarzinho, né? Prestando atenção para apoiar bem o pé assim, e descia. Tem gente que ficou pensando que eu caí, né? Já tá torcendo para chegar nessa parte. Não caí, gente, tá? Fica tranquilo. Aí fui até lá embaixo, lá e tal. E o que isso tem a ver? Meu irmão, quando a gente reconhece a possibilidade de queda, você logo adota algumas medidas. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas você já imaginou, eu vou cair na escada? Não tem problema nenhum e tal. Quem sabe eu estaria contando outra história aqui, né? Quem sabe com gesso no braço, não sei. Né? Alguma coisa assim. Então, o que eu quero lhe chamar a atenção é isso. Nós precisamos
como a Bíblia está dizendo aqui para nós, reconhecer que a gente pode cair. Se a gente voltar um pouquinho, você está em 1 Coríntios 10, volta para o capítulo 9, versículo 26, que é o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo do ar. Aí ele está fazendo um comparativo, né, entre a nossa caminhada cristã, a vida cristã e a vida de um atleta. E aí por isso que ele está usando esse exemplo. Aí no 27 ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ô Paulo, mas isso é mal, hein? Por que você faz isso? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Olha só isso aqui. Paulo está admitindo a possibilidade dele ser reprovado. Ih, pastor, vai ter que repetir o ano. Eu acho que não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, para que não aconteça, que eu pregue a muitos. O que ele está falando? Eu vou pregar o evangelho às pessoas, muitos vão crer, se converter, e assim serão salvos, aprovados, vão morar no céu. E eu venha a ser reprovado. O reprovado aqui dele, o que é, gente? Ele se perder, ele ir para o inferno. Paulo, o cara do Novo Testamento, obviamente, sem contar Jesus, né? Mas o doutrinador da igreja, o grande evangelista, um homem consagrado a Deus, o que ele está dizendo? Gente, eu posso me perder, eu posso ir para o inferno. E sabe o que eu faço para que isso não aconteça? Eu esmurro o meu corpo. E claro que ele não está falando isso literalmente, mas figuradamente, está dizendo, eu luto com a minha carne, é uma briga constante para a minha carne não me dominar. Eu reduzo ela à servidão, eu levo ela assim, ó, a rédeas curtas, porque eu não quero dar vazão à carne e ela me derrubar. E eu, ó, Deus me usou para salvar muita gente e eu ir para o inferno. Ele está dizendo, não pode. Eu não posso brincar com isso. E é justamente porque eu reconheço essa possibilidade que eu vou adotar medidas, que eu vou cuidar para não cair, que eu vou levar minha carne a rédeas curtas. Infelizmente, eu já atendi muitas pessoas que já caíram. Muitas pessoas que caíram até em adultério, mais do que eu gostaria de ter atendido. E, meu irmão, os personagens mudam, mas as histórias geralmente são muito parecidas. Infelizmente, eu já ouvi muitas vezes pessoas chegar ali, pedir um atendimento, pedir um momento em particular, chegar ali e dizer, ai, pastor, aconteceu isso e tal. E na hora que a pessoa está ali pedindo ajuda, se abrindo, a pessoa diz assim, pastor, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma coisa dessas. E na hora da vontade de se pensar, provavelmente por isso que aconteceu. Você está entendendo? Eu nunca, pastor do céu, nunca, olha, mas nem me passou pela cabeça. Eu jamais imaginei que eu teria coragem de fazer uma coisa dessas. Ai, pastor, eu conheci alguém aqui, lá, colar, e conversa vai, conversa vem, brincadeira daqui e tal, e eu vi que a coisa estava meio esquisita, mas eu não admitia a possibilidade. Então, eu só queria ver aonde isso ia dar. E aonde que deu? Em queda, em pecado.
Mas a pessoa que, sabe, como os discípulos chega para Jesus e Senhor, será que sou eu? Que como Pedro, que admite a possibilidade, gente, eu posso cair, eu posso pecar. E a Bíblia diz o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não é disso que Paulo está falando? Não adianta eu ganhar muita gente, eu mesmo para o inferno. E quando eu admito essa possibilidade, eu não vou brincar com o pecado. Eu estou vendo que está um negócio meio estranho, sabe? Umas olhadelas meio estranhas, né? Umas intimidades mais, eu já digo, opa, espera lá, deixa eu cortar isso aqui logo, porque eu não vou nem brincar com isso. Você está entendendo em nome de Jesus? E é isso, essa a atitude que eu e você precisamos ter. E aí, o que me vem à mente é o seguinte, olha, eu respeito quem pense diferente de mim. E eu admito que eu posso estudar a Bíblia e entender de uma forma, e outro estudar a mesma Bíblia e entender de uma maneira diferente. Amém? Agora, eu respeitar a opinião de uma outra pessoa não quer dizer que eu concorde com essa visão. E tem voltado a crescer bastante no Brasil, que já foi forte um dia, perdeu a sua força e agora, ao meu ver, parece que está ganhando força novamente, é aquela mensagem de uma vez salvo, salvo para sempre. E por mais que eu respeite quem pensa assim, eu me deparo com textos como esses, amém? E eu simplesmente não consigo admitir isso. Se Paulo está dizendo que ele pode ficar reprovado, ele está falando o quê? Não cabe uma outra interpretação aqui, senão da salvação. Amém? Repito, pelo menos ao meu ver, pelo menos no meu entendimento. Então, a partir do momento que eu creio, não, um dia eu fui na igreja, ouvi a pregação do evangelho, o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus como meu salvador. Não, então agora não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Meu irmão, eu acho isso muito perigoso. Amém? Muito perigoso. Porque a partir do momento que eu não admito a possibilidade de queda, ou ainda a possibilidade de perder a salvação, ao meu ver, esse é um terreno mas muito, muito e muito perigoso. E esses textos que nós estamos vendo nos apontam justamente em sentido contrário. Olha, cuide, vigie, eu me esmurro, eu levo a minha carne ali em servidão, para eu não ser reprovado. Amém? Agora, observe que os mesmos discípulos que aonde a gente começou em Mateus 26 acertaram, e a gente precisa tirar o chapéu para eles ali, meu irmão, 2 passos para frente tropeçaram de novo. Você quer ver? Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus 26, 31. Diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vamos parar aqui um pouquinho, olha só. Ali atrás, em Mateus 26, 20, que a gente acabou de ler, poucos versículos atrás, Jesus está sentado à mesa com eles e diz: um vai me trair. É os 12? Não. Um de 12. Vamos parar para pensar que a porcentagem é baixa.
Não sou nenhum matemático, mas chuto eu, assim, num cálculo rabo de cabeça, que dá em torno de 7 a 8%. Uma, uma taxa bem baixa até, verdade, não é? Ele diz, um de vocês, 11 não vai, mas um vai. Diante disso, todos eles dizem, Senhor, será que sou eu? E o outro, e o outro, e o outro, e todos perguntam para Jesus a mesma coisa. O Judas, né, fica por último para não ficar chato, e pior que eu vou ter que perguntar também. Senão vou me entregar, né? E ele, na maior cara de pau, também pergunta. E Jesus diz, bom, você é que sabe, né? Tu que disseste. Amém? Mas olha só agora, Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão se escandalizar em mim, todos vocês. Todos vocês vão se escandalizar. Mas se a gente parar para pensar, né, o se escandalizar aqui é no sentido de se ofender com algo. E aí Jesus logo em seguida cita o versículo e diz, olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele está dizendo, vai acontecer algo comigo, vocês tudo vão dar no pé, viu? Vocês tudo vão correr. Agora, se a gente parar para pensar isso e uma traição, qual que é o mais gravoso, gente? Qual que é o pior? Eu acho que muito pior é a traição. Esse aqui ficou com medo, acabou correndo. Mas esse aqui intencionalmente traiu. Você está entendendo? Mas eles admitem a possibilidade de ser um traidor. Mas agora eles não querem, nós já vamos ver isso, admitir a possibilidade de se escandalizar em Jesus. Aí o que é que acontece? Seu Pedrão, como sempre ele, mas, bom, ainda tem a fala de Jesus, atropelei a fala de Jesus, deixa eu esperar Jesus terminar. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Até Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês vão dar no pé e tal, vocês vão ficar com medo, vai correr, mas fique tranquilo que eu vou ressuscitar, eu vou diante de vocês, vou reunir vocês de novo, vai estar tudo certo. Não é isso? Olha que coisa séria. Aí agora sim o seu Pedrão, né? 33. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Olha só o que diz aí. E todos os discípulos disseram o mesmo. Tá bom que foram meio Maria vai com as outras aqui, né? Mas tudo bem. Mas perceba que ali a pouco, ó, ali atrás, estava um por um dizendo assim, Senhor, será que sou eu? Amém? Aqui a postura é completamente diferente. Eu não sou. Vocês podem até ser, mas eu não. Eu nunca. E pensa um negócio meio complicado a gente falar, é o tal do nunca, né? Não é verdade ou não é? É meio arriscado falar esse trem aí. Eu nunca vou me escandalizar no Senhor. E os discípulos tudo entra na mesma. Não, eu também não. Não, nem eu. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Só que o que se segue, a gente observar a sequência bíblica, é Jesus indo ao Getsêmani, está ali orando com os discípulos, diz, olha, orem, vigiai para não cair em tentação. Aí Jesus vai um pouquinho à frente para orar. Quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê, gente? Babando, roncando. Verdade, não é? Aí essa acréscimo meu, tá? Né? Mas estão lá dormindo. Estão dormindo. Mas aí eu fico pensando, se eles tivessem admitido a possibilidade daquilo que Jesus alertou, que naquela mesma noite eles negariam Jesus, ou o Pedro negaria Jesus, mas
Jesus deixa claro que naquela mesma noite que aconteceria aquilo. Será que eles estariam dormindo? Eu não sei você, mas eu já perdi o sono por muito menos que isso. Amém? Será que eles dormiriam? Mas eu acredito que eles estão dormindo, sabe por quê? Não. Eu não vou trair. Se eu não vou trair, eu não preciso passar a noite. Trair não, né? Escandalizar. Eu não preciso passar a noite orando. Mas quem sabe se eles tivessem reconhecido a possibilidade, eles estariam lá dizendo: Senhor, não deixe eu cair. Senhor, me dá forças. Senhor, me fortalece. Que naquele momento a minha carne não venha falar mais alto, o meu medo não venha falar mais alto, mas que fale mais alto o meu amor pelo Senhor. Ah, pastor, mas o resultado seria o mesmo. Não sei, será que seria? Só sei que aqui todo mundo correu. E o Pedro negou Jesus 3 vezes. Amém. Então, o que eu tenho para falar hoje, eu falei tudo isso só para fundamentar e bater nessa mesma tecla, nesse mesmo assunto, desde que eu comecei a pregar, que é, a gente precisa reconhecer que nós somos falíveis, nós somos passíveis de erro, nós precisamos reconhecer a nossa humanidade e, diante disso, tomar cuidado, adotar medidas, esmurrar a nossa carne, reduzir ela à servidão, cuidar para não cair. Amém, igreja? Orar mais, como Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação está vindo, é hora de orar mais. É hora de se consagrar mais, se colocar mais diante de Deus. E não de ficar brincando com a tentação e achando que não vai cair. Amém, igreja? E é quando a gente admite a possibilidade de queda que a gente consegue adotar medidas para que isso não aconteça. Glórias a Deus, que fiel o Senhor, que ainda que a gente caia e nos arrependa, Ele nos perdoa e nos restaura. Mas Deus não quer que a gente caia. A gente vê o amor dele por nós, quando num dia como hoje, Deus nos traz uma palavra dessa. E é Deus dizendo, eu não quero que você caia. Se você cair, eu posso te perdoar e te restaurar. Mas para que cair? Amém? Eu quero te ensinar a sequer cair. E que eu e você possamos receber essa palavra, sabe, com temor, e que possamos, em nome de Jesus, viver isso que o Senhor está ministrando para nós. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.